viu, Isabel, com os nossos ouvintes e com dois debatedores sobre uma questão importante, que é a indicação do Procurador-Geral da República pelo presidente, por conta do que aconteceu na semana passada, né? E essa história sempre vem à tona aí com projetos que chegam ao parlamento para tentar modificar essa forma de indicação do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Nacional, né? São propostas de emenda à Constituição, né? E, inclusive, nesse final de semana, Pedro, a gente teve uma manifestação muito enfática de boa parte do Ministério Público Federal, né, se manifestando no sentido de que eles querem ter um papel mais ativo na escolha do Procurador-Geral da República, né? Eles achavam que eles já tinham esse papel ativo a partir da confecção da chamada lista tríplice. Toda vez que vai se ter uma sucessão na Procuradoria-Geral da República, há uma espécie de eleição interna, e a gente acompanha muito isso, há inclusive debates entre os candidatos, eles vão passando ali por várias sedes do Ministério Público no país, para que os procuradores tenham contato com essas pessoas que vão ocupar o cargo número 1 da Procuradoria-Geral da República. Então, é uma construção já de muito tempo que se tem no Ministério Público Federal, e justamente com essa ideia de se dar um protagonismo na escolha. E o que aconteceu? A última escolha por Augusto Aras, a gente não teve essa lista tríplice respeitada, né? A lista tríplice, ela não é obrigatória, mas se tem uma recomendação até para a estabilidade entre os poderes da República, até para se criar um ambiente de respeito, que essa vontade dos procuradores também possa ser respeitada, né? E apesar de não ser uma obrigação, se tem essa orientação. O presidente Jair Bolsonaro, quando escolheu Augusto Aras, ele flertou ali, utilizando essa própria metáfora que o presidente Jair Bolsonaro adora ter, ele flertou muito com vários nomes, inclusive procuradores mais ligados ali ao militarismo, que por uma parte ali do caminho a gente achou que ia por esse campo, e aí ele acabou chegando no Augusto Aras, fez várias reuniões e foi acabando sendo a escolha. E aí agora, salta para o momento atual que a gente está. O Augusto Aras é uma peça-chave nesse processo todo que a gente está vivendo, porque vai caber a ele a decisão ao final do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal, se ele vai ou não apresentar uma denúncia ou se ele vai arquivar tudo que for produzido em relação a investigações, né? Então é com base nisso que a gente vai encaminhar essa discussão agora com os nossos debatedores, porque tem tentativas de mudar isso justamente por esse papel-chave que o Augusto Aras está tendo no momento atual, né? Nós estamos recebendo aqui no programa, nesse exato momento, então, o senador Randolfo Rodrigues, já quem eu já cumprimento, dou as boas-vindas aqui à Rádio Bandeirantes. Tudo bem, senador? Boa tarde, boa noite, Pedro, conforme a região do país que estiver nos ouvindo. É verdade, o senhor está falando... Com todos, e um abraço à minha querida Joyce, que deverá estar conosco nesse debate. O senhor está falando com a gente de onde? Para estar falando de assim? Macapá. Ah, de imaginei. Macapá, e aqui a tarde está acabando. Então, boa tarde para o senhor aí. E aí em São Paulo é boa noite. Bom, quem está com a gente também é a líder do PSL, deputada Joyce Hasselmann. Muito boa tarde, deputada, bem-vinda. Oi, Isabel, tudo bem? Aqui em Brasília já boa noite, o sol já se pôs. Boa noite, Pedro. Boa noite, Randolfo. Prazer falar com você. Vamos começar com a deputada Joyce Hasselmann, então. O que a senhora pensa a respeito dessa questão da indicação do Procurador-Geral da República? A senhora defende uma mudança na legislação, uma sabatina verdadeiramente inquisitória ali para quem é escolhido pelo presidente e depois vai ser referendado pelo Senado Federal? Olha, Pedro, eu defendo uma mudança completa nesse processo de escolha e isso, além de defender, por óbvio, eu apresentei já um projeto, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para alterar os critérios de escolha do Procurador-Geral da República. Até porque, claramente, o presidente Jair Bolsonaro tem tentado cooptar o PGR, e isso de maneira descarada, né? Há uns 15 dias atrás mandou um recado que se ele servisse muito bem ao governo, ganharia a segunda vaga no Supremo, e na semana passada mandou um outro recado dizendo que ele poderia ganhar a terceira vaga no Supremo. Enquanto houver essa feira livre de vagas no Supremo, ou mesmo de possibilidade de indicações
de um nome que sai da PGR. Para se entender, hoje o Procurador-Geral da República é o nome mais importante, é a pessoa mais importante da nação, porque é o dono da ação penal, o único que tem possibilidade legal de processar criminalmente o presidente da República. Nós não podemos ter alguém nesse cargo que possa ser cooptado para outros cargos para prevaricar. Essa que é a verdade. Então eu propus uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que já deveria ter sido feita, está atrasado, que basicamente estabelece uma lista tríplice sim, feita pela corporação. Por óbvio, tem que ter essa batina, estabelece um mandato, e aí, na minha PEC, o mandato é de 4 anos, mas isso pode ser discutido, porque o texto que é o de início não é o texto, em geral, do final, sempre há uma relatoria, uma discussão em relação a respeito dentro das casas, e que estabelece, o mais importante, uma quarentena. Depois que se ocupar o cargo de Procurador-Geral da República, aquele integrante do Ministério Público só pode voltar para os cargos do Ministério Público durante 4 anos. Nos próximos 4 anos, não pode ser indicado para uma vaga no Supremo ou para vagas de ministro, porque isso acaba fragilizando a instituição. A minha PEC foi batizada de PEC Aras, mas não tem a ver especificamente com a figura do Aras. Entra governo e sai governo, a gente vê essa cooptação acontecendo. Essa farra tem que acabar. A feira livre de cargos, de vagas do Supremo precisa acabar. E junto com isso eu defendo, não é um projeto meu, mas eu também defendo, que haja o tempo de mandato para ministro do Supremo. Também não pode entrar alguém com 35 anos numa cadeira do Supremo e ficar até os 75. Isso é brincadeira, sem possibilidade de demissão, porque a gente sabe que impeachment de ministro do Supremo não aconteceu, né? Então, a gente tem que colocar um pouco mais de regra para que as instituições sejam mais respeitadas. E essa PEC que eu apresentei há alguns dias, eu apresentei exatamente no dia em que o presidente mandou um recado para o Aras que poderia dar a segunda vaga para ele no Supremo. Foi nesse dia, foi ato reflexo. Essa PEC já está com 100 assinaturas, né? Então já tem mais da metade do volume de assinaturas necessárias para que nós possamos tramitar essa proposta de emenda à Constituição, e inclusive partidos da oposição, do centro e da direita estão apoiando, e eu creio que a gente vai conseguir fazer essa mudança que tanto o Brasil precisa. Uhum. Senador Randolfo Rodrigues, o senhor também tem propostas nessa linha. Queria saber as diferenças da proposta que o senhor trabalha já há algum tempo também no Congresso Nacional, dessa proposta que a deputada Joyce Hasselmann passou para a gente agora, e se é possível haver uma convergência de ideias, já que ter muitas propostas sobre o tema não ajuda necessariamente a se ter um encaminhamento dessas discussões no Congresso Nacional, né? Não, Isabel, tem muita similaridade com o que foi exposto pela deputada Joyce Hasselmann. Veja, em primeiro lugar, no meu sentimento, esse tema já deveria ter sido constitucionalizado pelo Congresso Nacional. Em momentos anteriores, eu apresentei propostas de emenda constitucional nesse sentido, cheguei a tentar colocar a voto uma outra proposta apresentada então pelo senador Cássio Cunha Lima, que estabelecia esse mandato de 3 anos. Acabou que nós não conseguimos, e não conseguimos muito como, em um determinado momento, como ato de reação do Congresso ao papel de independência que o Ministério Público Federal e que a Procuradoria-Geral da República cumpria. Porque temos que também ressaltar que, embora não constitucionalizado, não esteja ainda positivado no direito, mas durante os últimos 25 anos foi respeitada a lista tríplice do Ministério Público Federal, por diferentes governos do PT, pelo governo Michel Temer, diferentes governos respeitaram a lista tríplice. Agora, o Congresso, de fato, acabou, nesse período, não apreciando, não incluindo isso no texto constitucional, e, após 25 anos, o presidente Jair Bolsonaro designa para a função, e eu concordo com o que Joyce acabou de destacar, é uma das funções mais importantes da República, porque a única que pode é o fiscal da lei, é o guardião da Constituição e do ordenamento jurídico. Somente ele pode denunciar criminalmente o presidente da República. E o presidente da República designou, então, pela primeira vez, rompendo com essa tradição de 25 anos de designação de alguém de uma lista tríplice, e designou o menos provável. O senhor Augusto Aras sequer
salvo o melhor juízo, concorreu entre os demais procuradores à lista tríplice. Entre os nomes que eram cogitados e os nomes que saíram da lista tríplice, o nome do senhor Augusto Aras era menos provável que assim fosse indicado. Por isso é urgente uma proposta de emenda constitucional, e aí tanto faz, eu tenho uma proposta igual no Senado, tem a proposta de Joyce na Câmara, mas que tenha pelo menos as seguintes balizas. Concordo com a constitucionalização da lista tríplice, mas além disso, estabelecimento, como já foi dito, de um mandato para o Procurador-Geral. No meu sentir, esse mandato deveria ser, atualmente, de 2 anos com direito à recondução. No meu sentir, deveria ser somente 2 anos sem direito à recondução. E o estabelecimento da quarentena, que já foi dito aí, porque senão cria-se esse leilão. E essa cena grotesca, eu diria essa cena vexatória. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, aliás, o Presidente da República, se convidou para ir na Procuradoria-Geral da República nas vésperas da análise por parte da PGR da denunciação do presidente. E se convidou para ir nas vésperas em que iria ocorrer uma operação da Polícia Federal que iria atingir aliados do Presidente da República. Isso é uma cena vexatória. Isso desmoraliza a democracia brasileira, desmoraliza as instituições democráticas do país, desmoraliza o nosso sistema de freios e contrapesos e de dependência dos poderes. Nos faz se assemelhar a um regime autoritário, em que o PGR, de fato, não é o persecutor do direito e da justiça, na prática, um acessório da Presidência da República. E não é isso que se diz no nosso desenho constitucional. E para avançarmos para isso, é necessária a apreciação de uma proposta de emenda constitucional que garanta a autonomia e independência necessária ao PGR. Deputada Joyce Hasselmann conosco e o senador Randolfo Rodrigues, os dois conversando conosco aqui sobre indicação de Procurador-Geral da República. Eu queria fazer uma pergunta agora aqui para o senador Randolfo Rodrigues, para a gente inverter a ordem aqui das respostas nesse debate. Só peço para que os dois sejam um pouquinho mais concisos aí nas respostas para a gente explorar mais o debate. Essa sabatina que é feita pelo Senado Federal, a gente está acostumado a acompanhar tanto para ministro do Supremo quanto para Procurador-Geral da República e diplomata. A gente vê que é uma coisa meio para inglês ver. Se essa sabatina fosse mais rigorosa, nós não poderíamos ter, como por exemplo lá nos Estados Unidos, uma escolha melhor do ocupante do cargo, senador? Eu acho que tem o seu papel. Alguns colegas não apresentam os questionamentos que são necessários, mas nós já tivemos no Senado sabatinas longas de candidatos ao Supremo Tribunal Federal. Quero me reportar, a sabatina do ministro Fachin, se eu não me engano, demorou quase um dia inteiro, né, de sabatina, e ele chegou a ter no plenário 20 votos contrários, né? Só para citar o caso do ministro Fachin, que foi algo que eu ainda acompanhei durante o período que eu estava no Senado. O próprio sabatina do Procurador-Geral da República chegou a ter 12 a 15 votos. Eu acho que parte mais da necessidade dos cidadãos cobrarem e exigirem isso das senhoras e dos senhores senadores, né? O sistema de sabatina me parece que está no lugar certo. O Senado da República tem esse papel. É assim que é nos Estados Unidos, é assim que é no sistema presidencialista, com o parlamento bicameral. Deputada Joyce Hasselmann, para a gente encerrar aqui o nosso debate, a senhora já se referiu a essa PEC que foi apresentada como PEC Aras, né? E queria fazer um link aqui para lembrar ao nosso ouvinte que o próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a citar o nome de Aras na eventual possibilidade de se ter uma terceira vaga no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que nesse período dele à frente da presidência estão previstas 2 vagas por conta de aposentadorias compulsórias dos ministros do Supremo, Celso de Mello e também Marco Aurélio Mello. Em que medida a PEC que a senhora apresenta é mais para fazer barulho em relação a essas falas do presidente, em relação a essa posição crucial que o Aras está no momento? Em que medida isso realmente pode ir para frente para a gente chegar nesse ponto de ter um impedimento
caso ocorra essa terceira vaga, do Aras ser destinado a ela? Bom, vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas aqui, Isabel. Primeiro, eu não sou exatamente alguém que faz só barulho. Eu começo alguma coisa e sempre termino. Então, os projetos que relatei, que apresentei, estão tendo andamento no Congresso. Segundo, eu estou atrás de assinaturas, caçando assinaturas para conseguir levar essa PEC para frente. Prova disso é que ela já está na casa de 100 assinaturas. É muito difícil você conseguir 100 assinaturas para uma PEC como essa, porque é um momento delicado e é uma PEC delicada. Muita gente fica, muitos senadores e deputados, e eu posso falar mais pela Câmara, né? Muitos deputados ficam pensando, poxa vida, se eu colocar o meu nome ali, será que um dia o procurador não vai achar que é uma perseguição contra ele? Mas ainda assim, vendo a situação que o presidente está fazendo, o presidente está desmerecendo o cargo de PGR. O presidente da República está rebaixando o cargo de presidente do PGR e está fazendo uma feira livre com vaga no Supremo. E ele já falou segunda vaga e já falou terceira vaga. Nós temos que lembrar que o presidente da República não tem palavra. Prova disso é que eu rompi com ele e hoje sou dentro da direita oposição ao presidente da República. Ponto. Eu sou da direita e sou oposição, porque Jair Bolsonaro não tem palavra. Se vai ser a primeira vaga, a segunda vaga ou a terceira vaga, ele vai fazer de acordo com aquilo que ele acha melhor para livrar o seu pescoço de um processo. Por isso, nós temos que tornar isso constitucional. Não se trata de barulho, se trata de uma necessidade urgente. Tem razão, senador Randolph, quando diz que nós estamos atrasados. Eu não tinha que estar aqui discutindo isso, nem o senador Randolph Rodrigues. Nós tínhamos que já ter isso no texto constitucional e, lamentavelmente, não temos, porque houve aí uma sonolência, né, do Congresso Nacional em relação a esse assunto e agora a gente vê a cooptação debaixo do nosso nariz na cara dura. Então, nós temos, né, como dever de ofício, como parlamentares que somos, por trabalhar por isso. Se o texto do senador Randolph Rodrigues passar no Senado, eu vou ser a primeira a abraçar esse texto na Câmara e pedir, por favor, para que nós possamos pautar e para que eu possa, inclusive, relatar esse texto. Eu tenho certeza que o texto que apresentei, passando na Câmara, o senador faria a mesma coisa no Senado. Nós estamos realmente alinhados em relação a isso, temos nossas diferenças ideológicas, mas temos uma coisa que corre no nosso DNA, que é a decência e a vontade de fazer o correto. Quero agradecer à deputada Joyce Hasselmann, que participou conosco aqui ao vivo do Bastidores do Poder, falando sobre esse tema polêmico, que é uma possível mudança, né, de indicação do Procurador-Geral da República pelo Presidente da República. Deputada, obrigado pela entrevista aqui e até uma próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom, a gente agradece também a presença nesse debate aqui conosco do senador Randolph Rodrigues, da Rede. Muito obrigada, senador. Uma ótima noite, Isabel, daqui a pouquinho Pedro, aí do lado obrigado, norte. Joyce, um abraço, boa noite a todos. Boa noite.